com essa ideia, sabe? Eu não Sim. comecei bem assim, não. Eu sempre tive uma memória naturalmente muito ruim. Então, por exemplo, era comum ir para a faculdade de carro e voltar de ônibus, porque eu esqueci que fui de carro. Esses pequenos esquecimentos aconteciam com muita frequência. Aí eu comecei a desenvolver mecanismos para diminuir isso. E ao desenvolver esses mecanismos, eu vi que esses mecanismos podiam ser utilizados em outros contextos. A primeira vez que eu ouvi falar sobre demonstrações de memorização foi em 2003, 2004, mais ou menos. E eu vi um cara chamado Dominic O'Brien, que é o inglês. E esse inglês, ele memorizava as cartas de baralho, memorizava a revista, enfim, certas demonstrações de memória. E eu estava começando a trabalhar a memorização no meu dia a dia para melhorar a minha memória. E eu falei assim, eu acho que eu consigo fazer isso. Aí aquilo que ele fez, eu fiz. Ou seja, eu vi que o Dominic O'Brien, escreveu um best-seller, ia em programa de televisão, fazia demonstrações de memória. E quando eu vi que as demonstrações que eu fazia, em geral as pessoas tinham dificuldade de fazer, enfim, não faziam, eu acabei desenvolvendo isso. Aí eu vi que, como o Dominic O'Brien, que existia um campeonato mundial de memória. Aí em 2007, eu memorizei quase 6 baralhos inteiros, a sequência das cartas de baralho em 1 hora, e foi o recorde latino-americano de memorização na época. E é o recorde até hoje. Inclusive, seria bom que as pessoas quebrassem esse recorde, porque eu já sou um senhor idoso. Não, você tá na flor da juventude ainda. Porra. Como diz Maitogai, a primavera da juventude. É verdade, é isso mesmo. Ô Alberto, e tem uma questão que, assim, eu acho muito interessante. Foi até uma série que eu assisti. A série se chama Suits. Não sei se você já chegou a assistir essa série. De advocacia, eu já vi alguns episódios. Cara, muito foda. Depois você assiste de novo. Os episódios são bem legais, que entram nos processos americanos e tal, com relação a leis, processo de empresa. É bem legal o jeito que eles abordam essa questão dos advogados dos Estados Unidos. Cara, tem um personagem nessa série, chama Mike Ross, e o Mike, ele tem memória fotográfica. Então ele tem uma habilidade, uma skill muito apelona de memorização. Ele lembra de tudo. Ele bate o olho e lembra de tudo. Você acha que é possível uma pessoa comum adquirir habilidade de memorização fotográfica? Ou isso é uma questão genética? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que quando a pessoa vê eu fazendo uma demonstração de memória, falando de vida real, né? Que eu não vou falar do seriado, que o seriado é seriado, né? Uhum. Mas a pessoa tem uma impressão que é algo fotográfico. Ou seja, que eu guardo a foto. Não é bem isso, não. Por exemplo, eu sempre tenho um processo que envolve contar uma história. Então, se eu estou memorizando cartas de baralho, cada carta é um personagem. Aí eu vou criando as histórias. Isso para código de barra, para tudo. Então, se você me pergunta, é possível alguém ter uma memória impressionante igual a do personagem, usando sistemas de memorização mnemônica? Eu acho que sim. Agora, a ideia do fotográfico não existe, não. Essa ideia de a pessoa nem precisar usar um sistema, sabe? Tipo, ela nem precisa aplicar nada, não precisa imaginar nada, ela simplesmente olha e guarda. Isso não existe, ou melhor, até existe com um grupo de pessoas que a gente chama de savant. O que é o savant? Ou o idiota savant? São pessoas que geralmente têm uma super habilidade, como memória fotográfica mesmo, e tem muito comprometimento cognitivo para outras coisas. Geralmente tem uma inteligência abaixo da média. Teve um cara que ficou muito famoso com isso, chamado Kim Peek, que inspirou um personagem de filme chamado Dustin Hoffman, personagem que foi interpretado pelo Dustin Hoffman, chamado Rayman. O Rayman, ele, por exemplo, fazia algo que o Kim Peek é capaz de fazer, que é pegar um saco, jogar aqui na mesa e pergunta, quantos feijões tem? Ele fala, 502. Só de olhar. O Kim Peek sabia milhares de livros de cor, num nível absurdo. Você perguntar assim, o que tem escrito na página 20 da Odisseia, no 3º parágrafo, ele te falava. Que isso? Só que ele tinha um cérebro que está sem uma região chamada corpo caloso, que separa os hemisférios. Uhum. Ele não conseguia colocar a roupa sozinho. Ele tinha um QI muito abaixo da média, uma inteligência muito abaixo da média. Ou seja, é como se a pessoa ganhe um superpoder por ter um problema no cérebro. Esse é o idiota savant. Então tem gente que faz demonstrações de memória impressionantes, mas geralmente tem esse tipo de problema. Teve um cara que ficou famoso, que também era idiota savant,
que tinha até no YouTube, eu vi no Fantástico, que ele era capaz, por exemplo, de olhar no helicóptero de uma cidade, depois chegar em casa e pintar do jeito que tava. Não dá pra aplicar a minha mnemônica pra isso. Não dá pra fazer o que eu faço, que é vou olhar, criar uma história. Não dá pra fazer isso. Sim. Não dá pra fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, o ponto é que, se você perguntar, é possível qualquer pessoa treinar a memória e demonstrar uma memória super poderosa? Não tenho dúvida que sim. Agora, se você me perguntar se dá pra pessoa mostrar isso de forma intuitiva, rápida, sem treinar nem nada, sem fazer nenhum preparo, eu não acredito não. Não acredito não. Então tudo é na base do esforço também. Tudo. Na verdade, se eu não aplicar o meu sistema de memória para aquilo específico, eu vou esquecer como sempre esqueci. E Alberto, em que parte do cérebro fica a questão da memorização? Esse é um grande problema. Porque a memória, ela fica espalhada em toda a parte. Tem o hipocampo, que tem uma participação importante na criação das memórias, mas é no córtex cerebral, que é a parte externa do cérebro, que essas memórias ficam, e elas ficam espalhadas. Por exemplo, é comum a gente ter, às vezes, certas coisas no cérebro que são localizadas. Por exemplo, área de Broca, a ver com a linguagem. Área de Wernicke tem a ver com a linguagem. Tem afasias, né, que tem dano em Wernicke, dano em Broca. Agora, a gente sabe, por exemplo, que a amígdala tem uma reação importante com nossas emoções. Agora, a memória, cara, ela é toda espalhada. E por ser toda espalhada, quando a pessoa tem um AVC, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Já perceberam a pessoa que às vezes tem um AVC? Às vezes a pessoa tem um AVC e ela perde 10 anos de vida dela, ela retrocede, tem amnésia, não lembra mais nada que aconteceu na vida dela. De acordo com a região do córtex lá que aquilo foi atingido, ela pode ter um dano diferente, entendeu? Entendi. Então não dá pra poder pegar a memória e achar ela de forma localizada, igual a gente consegue com outros processos cognitivos, como linguagem, por exemplo. Entendi. Legal. Cara, Alberto, eu vou abrir um espaçozinho para as perguntas do chat ao vivo, porque a gente tem uma seguinte questão. O pessoal que se inscreve no canal pode fazer perguntinha pra gente. E a pergunta aqui do canal, curiosamente, achei uma pergunta até muito interessante, que é sobre a situação política atual do Brasil. Tem Olha tudo só. a ver, né? Nada a ver. Não, mas é porque a gente volta no assunto sobre política. Vamos lá. A opinião, ele quer saber sua opinião Ah. sobre o vídeo que viralizou do Nicolas Ferreira essa semana. Ó. Sei que é outro assunto, mas Eu a sei que é opinião outro dele assunto. deve ser do caralho. É. Valeu, Vamos lá. canal Curiosamente, tamo junto. Bom, vamos lá. Vou explicar aqui. Não é minha área falar de política. Não é minha área de economia. Mas eu consigo falar de alguns aspectos psicológicos e falar um pouco de linguagem, certo? Primeiro ponto que a gente tem que entender é que... Primeiro falar por que o vídeo viralizou. E por que o governo fracassou muito na sua comunicação, no mínimo na sua comunicação. A gente vê um distanciamento desse governo em relação à comunicação, principalmente do trabalhador, gigantesca. Você compara, por exemplo, aquilo que o PT falava nos anos 80, na época que vocês nem imaginavam existir, com questões que envolviam o sindicato, questões que envolviam o trabalhador, com aquilo que é comunicado hoje e a forma que é comunicada hoje, não conecta. No primeiro ponto é que, não vou entrar aqui no mérito das questões ditas no vídeo do Nicolas, mas ele falou várias dores que o trabalhador e a classe média, o vendedor, tem no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, ele pegou vários calcanhares, nem calcanhares de Aquiles, que existe na população em geral, e a gente tem que lembrar, gente, vamos lá, que muitas vezes o pessoal do governo acha que Lula é unanimidade. Cara, se o Lula fosse unanimidade, ele não tinha quase perdido a eleição num segundo turno para um presidente que falhou muito em relação à pandemia. Cara, é tipo... Você vê, o Lula e o Bolsonaro competindo, é tipo ver campeonato da Série C, cara. Com todo respeito à Série C. Certo? Porque, cara, é o primeiro presidente que não consegue reeleger, metendo toda a máquina a favor, e o outro presidente, cara, que, enfim... não tá no braço do povo. Certo? Então você tem que conversar com o povo. Primeiro ponto, tinha que conversar com o povo. E outra questão que a gente tem importante é, tá, quem votou no Lula, votou principalmente questões que envolvem, por exemplo, saúde. Aí o cara chega,
Acaba com a bolsa das mulheres que tiveram filhos com microcefalia devido ao Zika vírus. Ele chega e acaba com a possibilidade da pessoa entrar na justiça em relação a medicamentos. Ou seja, se o medicamento não tiver na lista lá do SUS ou da ANS, não sei exatamente que lista que é, esse medicamento não pode ser utilizado, mesmo que tenha evidências e mesmo que o custo-benefício para o governo financeiro seja melhor. Ou seja, nessa questão de saúde, em vez de chegar e falar, gente, professor tá ganhando muito mal, o professor tinha que ganhar mais. Vamos melhorar aí a vida do professor? Fizeram isso com a PM. Antigamente, cara, PM ganhava muito mal. Perceberam que a PM tava ficando muito truculenta? Pô, cara, você vê PM hoje, cara. Pô, o PM hoje, cara, é altamente qualificado intelectualmente. Beleza, pode ter abuso da polícia? Pode. Mas são caras estudados. Não chega na PM hoje. E por quê? Cara, o salário é bom. Então, o Zequinha, muitas vezes até entra pra PM sem ter aptidão, porque paga bem, cara. E olha que eu não tô falando que... E olha detalhe. Eu nem acho que é o salário... Eu acho que o salário da PM tinha que ser melhor. Pelo trabalho que eles fazem. Pô, mas compara com o trabalho de um professor, cara. Aí, em vez de melhorar o salário dos professores, cara, melhorar a vida de professor federal, estadual, aumentar para os estados a possibilidade disso. Educação infantil. Educação infantil, cara. Olha a educação infantil. Aí, em vez disso, cria a bolsa licenciatura. Pô, tá o tempo todo falando... Peraí. O tempo todo falando... que tem que melhorar, tem que cortar gasto. Pô, vai cortar gasto? Tá, vai cortar gasto. Aí cria bolsa, licenciatura, cara. Pra quem tá estudando, você nem sabe se vai querer virar professor. E quem tá trabalhando todo dia, acordando cedo pra dar aula? E quem que tem... Cara, antigamente, um professor de escola pública, ele dava aula num turno e comprava uma casa. Olha a dificuldade da minha geração de comprar casa e a geração de vocês, cara. A geração de vocês pra comprar uma casa, cara... Você tem que abrir o OnlyFans. É mesmo mais complicado. Então, existem várias lacunas em relação a questões. Eu não vou entrar aqui em termos do que é possível fazer, o que não é possível, porque não é da minha área falar de economia, não é da minha área falar de política. Mas falando de comunicação, quem votou no Lula não esperava esse tipo de comportamento. Não esperava. E muita gente fala assim, mas... E o que eu achei mais complicado do vídeo do Nicolas, e o Nicolas fala um negócio lá, e aí, é claro, ele usou de algumas falácias, ele chega e fala um negócio muito interessante, que ele fala assim, não vai taxar o Pix, não. Mas falou que não ia taxar a comprinha da Shopee, não. E a própria Janja, cara, falou que não seria taxado. E depois o negócio veio, pô... E na boa, nem acho que o governo teria coragem de taxar o Pix, não. Não acho que teria coragem de fazer isso, não. Por quê? O Pix, ele surgiu como algo que resolveu a vida, até mesmo de mendigo, para receber dinheiro, cara. Ou seja, até mesmo para receber esmola, hoje o Pix ajuda esse cara. O cara, às vezes... Cara, vocês não lembram, mas antigamente, o autônomo que ia vender na praia, ele muitas vezes não podia aceitar cartão por causa da taxa. Sim. Resolveu com o Pix, cara. Esse cara que só ganhava, recebia no dinheiro, resolveu. Certo? Então, uma comunicação muito ruim. Por quê? A fiscalização, cara, pela receita dos gastos da população sempre existiu, cara. Sempre existiu. Para qualquer tecnologia, sempre existiu. Não é uma mudança... Agora, em vez do governo explicar que a mudança, na verdade, é natural, que quer acabar com sonegação, que é a verdade, em vez de falar isso, não. Em vez, não. Não, a gente quer acabar com o quê? Pô, cara, fala a verdade com a população, cara. Acho que o povo é idiota. Acho que o povo é idiota. Então, o responsável por ser entendido, por exemplo, eu sou professor universitário. Para o responsável em fazer aquilo que eu digo ser entendido, sou eu. Se eu te falar alguma coisa aqui hoje